E ela faz a resenha de um livro de um cidadão chamado Adam Kirk, a respeito de Lionel Trilling, que foi o grande crítico literário norte-americano. Lionel Trilling é um autor que eu adoro. Eu li cada linha que ele escreveu já há muito tempo. Agora que eu consegui juntar também a edição uniforme das obras dele, estou lendo tudo de novo. É um autor assim, com o qual aprendi muito, 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 muito. Tem uma dívida sem fim com Lionel Trilling. Agora, essa dívida, a principal aspecto dela é o seguinte: o Trilling achava que você não pode compreender a sociedade e a política sem a imaginação literária. E imaginação literária, no entender dele, tomava a forma do que ele chamava imaginação moral. Moral imagination. O que é moral imagination? Então, aqui, ele mesmo explica, citado aqui por ele, né? Não, aqui a frase da... meio a Gertrude Himmel para meio ele falando. A verdadeira imaginação moral transcende, né, a moralização dogmática, porque está imbuída de realismo moral. Um realismo que não é só a consciência da moralidade em si mesmo, mas das contradições, paradoxos e perigos de viver a vida moral. Ora, como é que você vai tomar consciência dos paradoxos, das dificuldades, da ironia das situações morais, sem ser através da imaginação? Não tem outro jeito. Então, é você conhecendo, né, inúmeros enredos da literatura universal, você concebe certas dificuldades morais que às vezes você mesmo vai encontrar na vida, mas que você não entende, você não tem a forma conceptual para dizer o que está acontecendo, e é o que a literatura te ensina a dizer. E o principal livro, o livro mais famoso lá no filme, chama-se The Liberal Imagination, que foi publicado no Brasil uma tradução medonha, com o título mais medonho ainda de Literatura e Sociedade. O certo seria a imaginação da esquerda, porque liberal nos Estados Unidos quer dizer esquerdista. Quando da direita é conservative. Então, conservative versus liberal. Então, seria a imaginação esquerdista, ou o imaginário da esquerda, uma coisa assim seria o título certo. E ele diz o seguinte: até aquela época que ele publicou, os anos 50, não havia nos Estados Unidos uma tradição intelectual conservadora. Havia apenas uma tradição esquerdista, que era dominante no país. E que o principal problema com essa tradição esquerdista era a sua falta de imaginação moral. Porque esquerdista só entende assim: o bem e o mal. O bem é ele, o mal é o outro. Ele não é capaz de perceber ambiguidade, dificuldade, etc. Eu vou provar isso para você. Por exemplo, né, se você olha uma fotografia de um bebê no ventre da mãe, e você vê, né, aquela criaturinha já formada, aquela carinha de bebê, então você se internece por aquilo. E você tem um natural sentimento paterno de querer proteger aquela vida. Se um esquerdista vê você fazendo isso, ele diz: isso é nazismo, isso é fascismo, e ele já quer prender, matar, você está entendendo? Ou, no mínimo, calar sua boca. Quer dizer, um sentimento humano normal, até banal, visto do ponto de vista esquerdista, é uma coisa monstruosa. Quer dizer, o esquerdista não é capaz de ampliar a sua imaginação para entender o sentimento do outro. Para quem um conservativo são os caras que melhor descreveram a psicologia da esquerda. Eu começo falando Dostoiévski, né? Shakespeare, né? Goethe, né? Então, mas a figura de um conservativo na imaginação esquerdista é apenas um estereótipo monstruoso. É uma coisa estranha, esquisita. Vou lhe dar outro exemplo. Você tem aqui uma mulher e tem um homem vestido de mulher. Você instintivamente percebe a diferença, é uma coisa inteiramente normal, sentimento espontâneo. Né? E você vai se sentir um pouco constrangido de chamar de senhora um sujeito peludo do tamanho do Schwarzenegger, tá certo? Com 2 sutiãs cheios de borracha. Isso, na cabeça do esquerdista, é preconceito, é homofobia, é ódio anti-gay. Ou seja, ele não é capaz de entender nem sentimentos banais que os outros têm. Quanto mais sentimento, mais complexo, mais refinado. Tá certo? E essa incompreensão moral da esquerda é antiga, é antiga. Veja, já no século XIX, cita aqui a Gertrude Himmel, John Stuart Mill aconselhava, que é um esquerdista militante, aconselhava os seus companheiros a ler as obras de Samuel Coleridge, um poeta e um filósofo,
conservador, justamente por causa disso. Ele diz, olha, ele vai ampliar a sua imaginação. Você vai entender mais os seres humanos você lendo Coleridge. Porque não tem nada disso, nada de parecido com isso na esquerda. Olha, você vê as obras inteiras de Karl Marx. Li esse Karl Marx inteiro, eu não li inteiro, mas eu li, olha, uma boa metadinha, né? Você não encontra o menor sinal de compreensão da psicologia alheia. É só estereótipo, é só esquema. Ora, então, quando estava lendo o negócio da Gertrude Himmelfarb, eu falei, olha, a diferença entre os Estados Unidos e o Brasil é que nos Estados Unidos eles estão preocupados em recuperar a memória desse grande crítico do passado. Ao passo que no Brasil a influência dele jamais entrou, nem pode entrar. Porque a falta de imaginação moral, da qual, por exemplo, esse professor José de Souza Martins é um exemplo, no Brasil se tornou obrigatória. Você só pode julgar as coisas através de estereótipos, de figuras mecânicas, de caricaturas grotescas, só pode. E isso se tornou obrigatório. E o pior, as pessoas que são mais assim, mais incompreensivas, mais duras, mais desprovidas de imaginação e de empatia humana, são esses que mais falam da diversidade, meu Deus do céu. Quer dizer, é uma coisa de uma inversão tão óbvia, tão patente, tão nojenta. Né? Por exemplo, então você chega para mim e diz, olha, nós queremos aqui a instituição do casamento gay. Eu vou pensar isso. Vou pensar por que eles querem isso, será que é bom, etc. Com toda a honestidade, vou pensar naquilo. Tá certo? Agora, se alguém diz, olha, casamento gay não é bom, as pessoas ficam horrorizadas. Elas não querem ouvir as suas razões, os seus, não entendem nem os seus raciocínios, quanto mais os seus sentimentos, meu Deus do céu.